8 horas, acho que a gente pode começar, né? Pra não atrasar, porque. Todo mundo tem bastante coisa para fazer. Pois é, então. E a Deisiane pode dar uma, como se diz lá no sul, uma cochilada, assim, no detalhe, uma relaxada. Então, eu dou bom dia a todos. Eu agradeço a participação da professora Raquel e da professora Larissa por participarem dessa banca. A banca é a banca final de trabalho de conclusão de curso 2, né, da Universidade Federal de Sergipe, e o título é Bem-estar em espaços de trabalho, proposta arquitetônica de cowork, escritório compartilhado em Aracaju, Sergipe. Eu acredito que esse é o título do trabalho que eu enviei para vocês, não foi isso? Você mandou um título no trabalho que tinha outro, eu acho. Bem-estar em espaço de trabalho, proposta arquitetônica. É isso aí que eu recebi. Sim. Depois a gente conversa sobre isso nos comentários, para não entrar muito em delongo. Então, a aluna que vai apresentar é Deisiane Santana Santos. Deisiane, você tem 40 minutos para fazer sua explanação. E a hora que você quiser começar, eu conto aqui para você e aí eu te interrompo a hora que estiver faltando 5 minutos. Pode ser? Pode ser sim, professora. Então, tá bom. Posso começar então, né? Pode. Bom, então agora acredito que vocês estão vendo, né? Tudo certinho? Tá. Então, essa questão aí do título meio que foi uma coisa assim que ficou a ser definida, mas aqui no slide a gente tem esse título. E passando então para os principais tópicos, eu vou falar então sobre a introdução, a revisão bibliográfica, estudos de caso, estudos do terreno e mediações, e depois falar um pouco então sobre a proposta arquitetônica. Então, projetar espaços focados no bem-estar do usuário me levou a pesquisar e entender sobre as relações que acontecem nesses espaços. Então, a inter-relação pessoa-ambiente, ela é estudada, né, ela é investigada pela psicologia ambiental. E aí, essa área ela vai investigar, compreender todos os processos que são decorrentes dessas interações do ambiente com a pessoa. E é interessante entender essas dinâmicas nos ambientes de trabalho, porque as pessoas passam grande parte do seu tempo nos ambientes de trabalho. Então, como há uma grande demanda de tempo nesses locais, é interessante que a gente pense como torná-los, né, mais confortáveis. E essa problemática do trabalho, ela surgiu da redefinição do termo, né, da síndrome de burnout, que seria a síndrome de esgotamento profissional. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela tinha uma definição anterior que caracterizava a síndrome como um estado de exaustão vital. E a partir da CID-11, ela passou a ser classificada como um estresse crônico no local de trabalho. Então, isso despertou o interesse de entender quais seriam os fatores relacionados a esse local, né, que a gente entende que é um ambiente físico, mais um ambiente social, que seriam, então, fatores que poderiam aumentar as chances de desenvolver a síndrome. Então, um artigo da revista de psiquiatria, da autora Thelma Trigo, né, Thelma Trigo e outros autores da área médica, então ela é psiquiatra, ela vai classificar calor, frio, ruídos excessivos e iluminação inadequada como fatores que poderiam, então, estar associados ao aumento de casos, né, da síndrome. E é interessante falar sobre esse tema no Brasil, porque uma pesquisa realizada constatou que 32% dos trabalhadores ativos se sentiam, né, tinham alguns sintomas da síndrome, isso antes da pandemia, e com o acontecimento da pandemia, né, esse número ele ampliou e foi para 44%.
Então, a justificativa para esse trabalho é que a síndrome do esgotamento profissional ela tem atingido uma parcela considerável, né, dos trabalhadores ativos da população brasileira. Então, a gente precisa pensar nesses espaços de trabalho e a arquitetura é a área que é responsável por projetar espaços, né, que as pessoas desenvolvem suas atividades diárias. E, no momento atual, né, há um retorno às atividades presenciais. Isso gera um aumento da demanda por espaço de trabalho e, consequentemente, esses espaços eles têm que estar preparados para receber as pessoas, né, e ajudar ali a desenvolver as atividades diárias. Então, como objetivo, né, o objetivo geral seria elaborar uma proposta arquitetônica, então, de escritório compartilhado, utilizando esses recursos da psicologia aliados à estratégia de conforto ambiental. E com objetivos específicos, relacionar os conceitos da psicologia, né, para auxiliar mesmo nessa compreensão da inter-relação pessoa-ambiente e estudar o impacto do ambiente físico no bem-estar do ser humano. E também elencar as estratégias de conforto ambiental que pudessem aumentar a qualidade dos espaços de trabalho. Então, numa linha do tempo de evolução dos espaços, a gente pensa desde o começo, mais ou menos ali em 1830, quando os escribas trabalhavam fazendo livros, e as mesas elas já eram locadas com a intenção de captar assim, a luz natural ali para a área de trabalho. Então, a gente vê aqui as aberturas que seriam referentes às janelas e as mesas, né, bem próximas. Então, essa disposição das janelas, assim, a gente já vê essa intenção. Aí, aqui em 1906, a gente já vê um edifício, né, o edifício Lurking, que foi projetado por Frank Lloyd Wright, e ele tem já intenções mais baseadas no Taylorismo. E passando aqui já para 1958, a gente vê o edifício de uma empresa, né, que é Ciagran, que foi projetado por Mason Van der Rohe e Philip Johnson, e é interessante ver como as paredes elas foram retiradas por conta do avanço da tecnologia, do uso do aço. Então a gente vê que elas não têm mais função, as paredes elas não têm mais funções estruturais, proporcionam espaços mais amplos. Passando para 1950, contemporaneamente ali, a gente vê já um caso de pensar esses caminhos mais fluidos, com divisórias curvas, com vasos em plantas. E passando aqui já para 2005, a gente vê o Googleplex, que é a sede do Google na Califórnia, e a gente vê os vários espaços coexistindo ao mesmo tempo. Então, espaços fechados, espaços abertos, e utilizando sempre recursos, né, para ajudar na questão visual e tudo mais. E aqui a gente vê um espaço de coworking que já é um resultado do avanço tecnológico e da possibilidade do trabalho remoto. Então, no referencial teórico, por abordar alguns conceitos do conforto ambiental relacionados a 3 áreas principais, então, conforto térmico, acústico, lumínico. Sobre o conforto térmico, a gente pensou na questão da ventilação natural, da permeabilidade do solo, da vegetação. Conforto acústico na questão da redução dos ruídos, com utilização de materiais que pudessem, né, ajudar nesse sentido. Conforto lumínico é a iluminação natural, isso influencia na dimensão das aberturas e nas cores utilizadas. Na questão do conforto térmico, então, como estratégia para o clima quente e úmido, que é o clima da cidade de Aracaju, eu pensei na questão da ventilação natural, aberturas amplas e proteção também, essas aberturas, e o uso estratégico da vegetação. Isso na questão também do referencial teórico, aqui trazendo o exemplo do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem uma sede no Rio Grande do Norte. Então, eu consegui pegar, né, algumas estratégias desse exemplar, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, e aí aqui também foi adotado para o projeto, né? Em questão do conforto acústico, né, a maior estratégia utilizada pode ser, então, conter esses ruídos aéreos. Isso pode ser feito através de divisórias que são colocadas no ambiente ou através de materiais que possam possibilitar, né, que possibilitem o amortecimento de ondas sonoras. Em relação ao conforto lumínico, a gente pensa na questão da luz natural, uma questão de orientação das aberturas, altura do peitoril. Então, no INPE, eles utilizaram essa estratégia e a iluminação difusa, né, que é emitida pelo céu e pelo entorno. Já passando para outra parte, né, do referencial teórico, é importante comentar qual é a relação do ambiente físico laboral com a saúde, né, mental nesse caso.
Então, aqui nessa análise hidráulica que foi feita no livro, né, de ergonomia do Buarque e da Buarque, os autores, eles vão demonstrar vários fatores que vão que podem chegar, né, nos sintomas de estresse, digamos assim. Então, quanto mais fatores existem, maior vai ser o nível de estresse. E isso pode resultar em doenças do estresse. Aqui a gente entende, pela definição, né, da Organização Mundial da Saúde, que o síndrome de esgotamento profissional seria uma dessas doenças, né, ou dessas síndromes. E as condições de trabalho, então, que essa dimensão aqui é a dimensão que a arquitetura atenderia. E os ambientes físicos, eles podem impactar a saúde de um indivíduo tanto positivamente quanto negativamente. E esse impacto, né, causado vem dos sons indesejados, falta de espaços dedicados ao silêncio e à reflexão, iluminação inadequada, calor e frio. Pensando, então, na qualidade ambiental, sob o olhar já da psicologia, a gente vê a questão do conceito do espaço pessoal, definido por Hall como uma zona emocionalmente carregada em torno de cada pessoa, às vezes descrita como uma bolha de sabão ou aura, que ajuda a regular o espaçamento entre indivíduos. Então, a gente tem aqui a definição de algumas distâncias, a distância íntima, a distância pessoal, a distância social, a distância pública. Então, cada uma delas, né, tem ali uma quantidade, uma medida, né, que possa proporcionar um conforto. Então, em uma distância íntima, com uma pessoa mais próxima, né, de 15 a 45 centímetros, na distância pessoal pode variar de 50 centímetros a 1,20 m. Na distância social, na fase próxima, a gente tem de 1,20 m a 2,10 m. Na fase afastada, de 2,10 m a 3,50 m. E na distância pública, a gente tem na fase próxima de 3,50 m a 7,50 m. E na fase mais afastada, então, 7,50 m em diante. Outro conceito trabalhado foi a territorialidade. Então, esse conceito ele permite que a gente entenda como as pessoas se apropriam dos espaços. Então, aqui nessa imagem a gente vê um exemplo, né, de apropriação por meio da personalização. Também a pessoa pode se apropriar por um controle efetivo de apropriação mesmo do espaço. Então, são formas como as pessoas se comportam, né, e realmente se apropriam do espaço. Aqui eu trago 2 exemplos de uma situação que não seria ideal, então, completamente aberto, né, o escritório, sem divisórias. E já nessa situação aqui a gente vê uma situação bem mais confortável, com divisórias e alguns ambientes já mais divididos que seriam interessantes para as pessoas utilizarem. No estudo de caso, então, eu trago a análise da avaliação pós-ocupação. Esse edifício escolhido, né, foi escolhido por conta do selo que ele recebeu pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem, selo A, que comprova que as estratégias de conforto adotadas foram, né, efetivas. E esse edifício ele foi projetado por Alexandre Gomes Oliveira do Maranhão. Ele possui área construída de 468,74 metros quadrados, distribuídos em 2 pavimentos principais e um pavimento intermediário. A intenção de trazer a análise da avaliação pós-ocupação é para, de alguma forma, trazer o usuário, né, para o processo de projeto e entender estratégias que já foram comprovadas assim, que funcionam, digamos, né? Então, as etapas que a autora Aline D'Amor, né, ela percorreu na dissertação de mestrado dela, foi entrevista com os arquitetos que projetaram o edifício. Ela verificou também o layout dos espaços internos, a relação com a envoltória de edificação. Ela realizou uma visita ao local, também fez observação, questionários e entrevista coletiva. E esse estudo ele foi feito, basicamente, né, o resultado veio das entrevistas, a observação, então, questionários e grupos focais. E ela classificou as salas, né, do Instituto Nacional como 2 tipos de escritórios. Então, o primeiro seria o escritório padrão, que é um escritório de alta densidade, com vários funcionários no mesmo ambiente, sem divisórias. E o segundo é o escritório diferenciado, já apresenta outras características, né, como baixa densidade
E aqui a gente percebe que o mobiliário, né, que é um pouco mais alto, já foi utilizado como divisória, então, mostrando realmente a necessidade que as pessoas tiveram ali de ter uma delimitação dos espaços. E aí, passando para as estratégias de conforto ambiental, né, que foram adotadas no Instituto, a primeira foi a questão do ângulo de implantação. Então, a fachada, né, de maior dimensão, ela fica voltada para o norte, para proporcionar um maior conforto, né, nas melhores orientações. Também a questão da ventilação cruzada, uma pequena distância entre a entrada e a saída do vento, criação de zona de amortecimento, para que a parede do edifício não fique diretamente, né, recebendo a insolação. Essa ideia também vem no sombreamento da fachada. E utilização de brises, a questão da iluminação natural, a iluminação difusa, como eu comentei anteriormente, e aqui a gente vê que o entorno do INPE, né, é arborizado, e essa luz é emitida pelo céu e pelo entorno. E nos questionários, então, ela obteve resultados que, em sua maioria, foram bons, e eles acreditam que é preciso apenas de alguns ajustes, ou então que atende plenamente em alguns casos. E ela buscou entender, então, se as estratégias de conforto melhorariam, né, o bem-estar. E a gente vê aqui, então, que melhorou, né, por a questão do questionário mostrou tudo isso. E em relação às desvantagens e desvantagens de tudo que foi adotado no MIP, os usuários apontaram o excesso de exposição, né, por conta das grandes esquadrias, o desconforto causado pelo reflexo da luz do sol no para-brisa dos veículos estacionados em frente ao edifício e as grandes aberturas que não bloqueiam tal reflexo. Então, como vantagens, a gente tem a sensação de liberdade, o estímulo para o trabalho, a possibilidade de acompanhar o que acontece externamente, visualização da vegetação, a integração, que eles consideram que é agradável, né, do interior com o exterior, porque dá uma sensação de ampliação do espaço. E numa síntese, então, das estratégias adotadas, a gente tem geometria do edifício, fachadas leste e oeste sem aberturas, otimização da ventilação cruzada, sombreamento das fachadas, zonas de amortecimento, layout flexível e luz natural difusa. Como outra referência projetual, já de uma parte mais de interiores, assim, digamos, dos espaços internos, né? Eu trago o Civitas Capital Group, que é um pavimento de um edifício comercial localizado nos Estados Unidos, em Dallas, e aqui a gente vê que esses espaços foram pensados, né, para que os funcionários, os usuários tivessem acesso às vistas e também a configuração dos espaços proporcionam espaços abertos e espaços fechados. Então, a distribuição do layout foi pensando nesse sentido. E aqui a gente vê, então, espaços que seriam considerados, né, de áreas mais restritas, né, de pequenas reuniões e espaços mais abertos onde as pessoas trabalham em conjunto, né, salas que proporcionam reuniões de pequeno grupo, cabines também. Aí aqui eles fizeram tratamento de acústico, né, a gente percebe pela materialidade, pelo uso de nuvens acústicas. Aqui a gente vê também a área aberta e todos esses espaços coexistindo ao mesmo tempo. Então a gente tem espaço fechado, espaço aberto, todos ao mesmo tempo. E nessa outra referência eu trago o Centro de Inovação, localizado no Japão, que também adotou a questão da participação dos usuários no processo de projeto. E aqui a gente vê já as configurações, né, que também variam de aberta para fechada. E isso resultou em diversos espaços criados, né, para atender as demandas. E essa participação dos funcionários no projeto proporciona que os ambientes sejam criados de forma ideal, não tendo uma grande diferença do que é necessário para executar o trabalho no dia a dia e o que foi projetado. Então, aqui a gente vê outras estratégias, né, adotadas para o bem-estar, a iluminação natural, o uso da vegetação, já numa configuração diferente. Então, numa síntese dessas outras referências, estratégias projetuais com foco no usuário, espaços privativos e espaços públicos, né? E iluminação natural e atenuação de ruídos.
E aqui na localização do terreno, então, escolhido para projetar, né, para fazer a proposta, foi um terreno localizado no bairro Coroa do Meio, na cidade de Aracaju, em Sergipe, e ele está localizado na zona de adensamento básico 2, então, os coeficientes mínimos seriam 5% de taxa de permeabilidade, 5 metros de recuo frontal, recuo lateral de fundo 1,5 e taxa de ocupação de 40% a partir de 4 pavimentos. Então, o terreno está localizado numa área que o uso é predominantemente residencial e comercial, mas também há muitos espaços vazios e é um processo decorrente mesmo da ocupação do bairro. Aqui eu trago, né, outro mapa e nesse outro aqui eu trago as fotos do terreno. Então, ele tem uma vista privilegiada, né, para a orla marítima aqui de Aracaju, e isso também é uma questão, né, que influencia no processo de projeto, e aqui a gente vê as fotos, então. Essa rua, né, é a Rua Gilberto Leite, e aqui a gente tem acesso à avenida principal, que é a Delmiro Gouveia, mas o terreno em si está localizado na Rua Delmiro Gouveia, que seria uma rua de menor tráfego, né, que é a avenida principal. Então, condicionantes ambientais, né, eu trago aqui a direção predominante dos ventos, que é leste, predominantemente leste, então caminho do sol, que também influenciou na questão de onde foram colocadas algumas coisas na planta, quer dizer, todo, né, o projeto. E aqui a gente vê também a questão do conceito e partido. Então, a palavra escolhida foi coexistência, por conta de todo esse comentário sobre espaços diferentes coexistindo no mesmo espaço. O partido, então, veio de usos de materiais que promovam a sensação de bem-estar e as diversas formas de apropriação do espaço. Então, a questão da psicologia ambiental do espaço pessoal definiu distâncias, criou vários espaçamentos entre as pessoas, e também da territorialidade, a questão da apropriação, proporcionar algumas formas de adaptabilidade, de adaptação, né, do projeto para que as pessoas pudessem se sentir no controle do ambiente. Então, no programa de necessidades, foi contemplada a área de descompressão, sala de reunião, yoga, espaço pet, espaço família, 2 tipos de cabines, né, para trabalhos mais individuais, sala de massagem, na área pública, né, refeitório, área compartilhada, e as áreas, então, relacionadas ao apoio ao serviço, que seriam os banheiros, a recepção, depósito, casa do lixo, gás de secretário e estacionamento. Então, eu procurei aqui adequar, né, cada espaço a uma esfera dessas para ter espaços que atendessem a demandas diferentes. E aqui eu trago na implantação uma imagem mostrando como que foi distribuído na área externa, né? Então, a área compartilhada, ela atende mais a área pública, e a área social, e as áreas de espaço pet, a área de descompressão e yoga atende mais a esfera social. A questão também da área compartilhada, que aqui eu mostro nessa imagem, a gente vê a fachada leste, né, que ela é privilegiada, ela tem aqui projeção, né, da laje, que proporciona sombra em alguns horários, e também a vegetação foi colocada aqui para proteger, né, mas tentando proporcionar ao máximo essa sensação realmente de ar livre, de poder respirar, né. Aqui a área de descompressão, então, que é a cobertura, mostrando todas aquelas áreas que eu apontei lá na implantação já em imagens. Aqui a área da cobertura, que seria a área de descompressão, então as pessoas teriam uma vista, né, para a aula marítima e espaços para descanso. Também foi pensado no espaço pet para que as pessoas que quisessem levar seus pets pudessem, né, com a ajuda de um tutor, que eles pudessem ficar em um espaço, brincar e ter atividades lúdicas enquanto as pessoas trabalham por algumas horas. Foi pensado também espaço de yoga, e aí a gente colocou lonas tensionadas para melhorar a questão do sombreamento e proporcionar essa sensação de ar livre também. Na planta baixa,
quando a gente entra aqui no edifício, né? Então, aqui eu tenho a entrada principal e aqui vem o refeitório, que atendeu a questão da admissão pública, a sala de massagem, que é o mais pessoal, né? São sessões individuais, as cabines também, que é mais pessoal, que seriam para trabalhos em pequenos grupos ou individuais, e a área compartilhada que atenderia uma dimensão pública. Então, no refeitório, a gente vê a questão do mobiliário, que ele tem essa divisória assim mais alta, então dá para sentar em pequenos grupos ou individualmente. Aqui a sala de massagem, uma vista. E aqui a gente vê também outra imagem do refeitório, a questão da integração do interno com o externo. Aqui a gente vê também essa extensão, né? A pessoa poderia também ter suas refeições realizadas aqui nessa parte externa. E aí a gente tem também a questão da cabine, então foi pensado, né, em 2 assentos, pequenos grupos, um trabalho mais focado. Aqui a gente vê já a relação da cabine com outro mobiliário e as mesas, né, que poderiam também ter divisórias aqui, dependendo da adaptação que a pessoa quisesse realizar. E aqui também na área compartilhada a gente vê outra questão, né, a utilização de vasos em plantas para limitar esses espaços, puffs assim, para um trabalho mais despojado, digamos assim, que não necessite de tanto foco. Aqui a gente vê outra área compartilhada, né? Então, com o mobiliário também central, com divisórias, que as pessoas podem sentar de ambos os lados, e as mesas, né, para trabalhos individuais, mas de certa forma ali no espaço coletivo. E também foram pensados em salas de reunião e espaço família, que o espaço família seria basicamente para a amamentação, né, para as mamães e para a troca dos seus bebês, e a sala de reunião com a pessoa pode projetar e realizar reuniões até 6 pessoas. E o bicicletário, então, para questão do acesso, né, das bicicletas e tudo mais, então, foi locado numa parte da entrada. E aqui a vista do pedestre, né? Ele teria passando então pela fachada sul. E aqui também uma vista da fachada leste, como foi pensado, né? A ideia para realmente proporcionar essa questão de bem-estar, o uso da vegetação. Aqui a gente vê o envelopamento, né, do edifício, que foi em madeira. Aqui a gente vê a entrada de serviço, que vem aqui por essa lateral, né, para ter acesso ao depósito de materiais de limpeza. Aqui a gente vê uma parte do espaço PET da área compartilhada. E aí aqui na proposta a gente vê que o edifício ele foi todo envelopado, né, de madeira para proteger as fachadas, né, foi também utilizado um espaçamento de 1,60 m para começar essa pele de madeira, e ela está fixada, né, no topo da laje e no final da laje. E aqui a gente vê também a adoção de uma curva, né, no final, assim, uma pequena curva no final da laje para dar uma maior fluidez na volumetria. E é interessante comentar da volumetria também que esses espaços, né, de acesso e circulação do térreo, eles foram subtraídos, né, aqui, então gerou alguns tipos de plantas diferentes, que seriam do térreo, do segundo pavimento, mas do terceiro pavimento ao quarto é a mesma planta. Então, é basicamente isso. Muito obrigada. Parabéns, Deise. Obrigada. Você ainda tem alguns minutinhos. Você fez a apresentação Ainda em tem 27 minutos. Se você quiser fazer algum acréscimo, alguma coisa. Bom, deixa eu ver aqui o que eu posso falar mais. Acho que voltando para a planta,
comentar mais sobre a diferença das... Então, aqui partindo da implantação, aqui. Então, no térreo a gente tem esse espaço, né, de circulação mesmo, e aí, para não replicar todo o edifício na mesma planta e ficar sem nenhum tipo de movimentação, nos outros pavimentos a gente já consegue tirar, né, subtrair alguma área e criar também essa sensação maior, né, de ampliação assim do espaço. Então, quando eu entro, eu olho para cima e vejo então esse espaço duplicado. E aí, no próximo pavimento, dá para mostrar na volumetria. E vai subtrair então essa área toda aqui e a gente consegue ter só as salas mesmo de trabalho, né, as estações de trabalho aqui em cima. Então, isso trouxe também uma proteção para essa fachada, porque esse volume, né, da circulação, ele anteriormente ficava aqui nesse lado, aí com estudos, né, do trajetória solar mesmo, percebeu que era melhor colocar para cá. Então, foram, assim, estratégias, né, que mudaram muito a questão da planta e aí no contexto final a gente conseguiu proteger, né, com o máximo de uso de estratégias que foram reunidas essas fachadas. E é realmente essa questão de proporcionar um espaço de trabalho que promova, né, um momento de desconexão em certos momentos assim, e que traga o cérebro, né, daquele modo focado para um modo mais difuso. Então, a pessoa pode se apropriar dos espaços e ter ali o estresse, né? Manejar o estresse, ter essa oportunidade de manejar, porque se a pessoa não tem nenhum tipo de local onde ela possa se refugiar no momento de estresse, ela pode, né, aumentar essa carga cada vez mais, e a gente viu pela análise dos autores do Ida e do Buarque que isso resulta realmente em uma sobrecarga em doenças. E a gente vê a importância, né, de pensar esses espaços de forma estratégica para promover essas percepções do usuário. Mas é isso. Muito obrigada. Tá certo, então. Eu vou passar a palavra para a professora Larissa, que é de fora da instituição, para fazer os seus comentários. Tudo bem, professora Raquel? Então, Larissa, você tem a palavra. Sim, professora Carla. De praxe começa com ela. Então vamos lá, primeiro eu quero dar bom dia, né, que chegou depois, quero agradecer o convite da professora Carla, de Deisiane, compartilhar a alegria de estar nesse momento. A Deisiane foi minha aluna lá no começo do curso, acho que primeiro, segundo semestre, e eu fico muito feliz de voltar, né, a te encontrar nesse fechamento de ciclo. Fico muito orgulhosa de ver sua evolução, né, seu crescimento pessoal, profissional. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu fiz aqui algumas anotações em relação ao seu trabalho, dizendo, primeiro, em relação à escolha do tema, que eu acho que ele é muito pertinente, ele é muito atual. E você não escolheu somente fazer um projeto de um co-working, mas de trazer outras temáticas que são tão importantes quanto que é o conforto ambiental e a psicologia ambiental. Né? Eu acho que a gente não cabe mais a gente projetar sem observar esses aspectos, especialmente o conforto ambiental. Né? Acho que sustentabilidade é uma premissa do projeto, é obrigatório. Quando um aluno meu diz assim, meu conceito, meu diferencial é o conforto ambiental, é obrigação. Né? Então, acho que você foi muito feliz na escolha, e na escolha também da orientadora, né, Carla. Ela tem essa relação com o conforto ambiental e também com a psicologia ambiental. Eu tenho uma relação também muito próxima com esses temas. Durante o mestrado, eu fiz uma disciplina com a professora Gleice Elali, que foi uma das referências que você colocou. Eu fui aluna espacial da disciplina Relação Pessoa-Ambiente, no PPH do UFRN. Tive esse privilégio.
e ela estava na minha banca do mestrado e na minha banca de doutorado. Então, ela é uma querida, uma pessoa, ela é psicóloga e arquiteta urbanista, então ela tem um olhar muito sensível, né, para essa relação da interferência do espaço no comportamento humano. Então, eu realmente sou muito privilegiada. Quando eu vi o título do trabalho, eu falei, ela tem que colocar inglês. E estava lá. Né? Então, acho que você fez uma boa escolha, tanto no tema como na escolha das referências. Né? Acho que é um tema também bem atual por causa da problemática que você trouxe, né, do burnout. A gente está vendo cada vez mais esse número crescendo, a gente também está falando com mais tranquilidade, eu acho, sobre essa questão da saúde mental, né, da exaustão do trabalho. Tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, não sei se você já leu, mas fala muito sobre essa geração que a gente está